Olá, tudo bem? Espero que sim. Você gosta de maçãs verdes? Mas a pessoa má que vira as costas para aquela vida de pecados e passa a cumprir meus estatutos, vivendo uma vida justa e correta, viverá. E viverá de verdade. Não morrerá. Não guarda uma lista das coisas erradas que ela fez. Por isso, viverá. Acho que eu tenho prazer na morte de mulheres e homens maus. Não é o meu prazer que se arrependam e deixem de viver de forma errada e passam a agir corretamente, vivendo assim de verdade? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículos do número 21 ao 23. Será mesmo que Deus teria prazer, ouvinte, pela morte de pessoas ímpias? Vamos ver por um parâmetro bíblico. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1, que assim nos diz: A mensagem do Eterno veio a mim. O que vocês querem dizer quando andam por aí repetindo um ditado? Os pais comem maçãs verdes e os filhos ficam com dor de barriga. Ezequiel, capítulo de número 18, versículos de número 1 e 2. A mensagem veio de Deus para o profeta Ezequiel. Deus pergunta ao profeta sobre um ditado popular da época que dizia o seguinte: os pais comem maçãs verdes e os filhos ficam com dor de barriga. Esse ditado nos remete aos delitos, querido ouvinte, aos pecados dos pais em suas vidas. E que pecados seriam esses, vocês perguntam? Vamos usar um texto da carta aos Romanos, ao qual o apóstolo Paulo escreveu no capítulo de número 1, nos versos de número 23 e 25, que nos diz assim: E trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é o bendito para sempre. Amém. Veja que no texto fala sobre a desobediência de um povo, esse Israel, que tinha trocado as ordenanças e os estatutos do Eterno para viver conforme as suas vontades. Mas qual foi a desobediência do povo? Nesse caso, vamos pegar um outro texto que está no livro de Levítico, o livro das regras para uma vida santa, separada para Deus. Capítulo de número 18, versículo de número 1 ao 5. Uma das ordenanças em relação ao sexo. O Eterno disse a Moisés: Fale com o povo de Israel e diga a eles: Eu sou o Eterno, o seu Deus. Não hajam como o povo do Egito, com quem vocês conviveram, nem como os povos de Canaã, para onde estou levando vocês. Não façam o que eles fazem. Obedeçam às minhas leis e ajam de acordo com os meus decretos. Eu sou o Eterno. Guardem meus decretos e leis. Quem obedecer essas leis viverá por elas. Eu sou o Eterno. Não tenho relações sexuais com parentes próximos. Eu sou o Eterno. Não desonrem seu pai, tendo relações com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenham relações com ela. Não tenham relações com a mãe do seu pai. Isso desonra o seu pai. Não tenham relações com sua irmã, filha do seu pai ou de sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou não. Não tenham relações com a filha de seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria o próprio corpo de vocês.
Não tenho relações com a filha da esposa de seu pai, nascida de seu pai. Ela é sua irmã. Não tenho relações com a irmã do seu pai. Ela é sua tia, parenta próxima do seu pai. Não tenho relações com a irmã de sua mãe. Ela é sua tia, parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão de seu pai, seu tio, tendo relações com a esposa dele. Ela é sua tia. Não tenho relações com sua nora. Ela é esposa de seu filho. Não tenho relações com ela. Não tenho relações com a esposa do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não tenho relações com a mulher e a filha dela. E não tenho relações com netas dela. São parentas próximas. Isso é perversão. Não se casem com a irmã da sua esposa para que uma não se torne rival da outra e para que o homem não tenha relações com ela enquanto a esposa ainda está viva. Não tenho relações com sua esposa durante um período menstrual, quando ela estará impura. Não tenho relações com a esposa do seu vizinho, contaminando-se com ela. Não entregue nenhum dos seus filhos para serem queimados como um sacrifício ao deus Moloque. É um ato de blasfêmia contra o seu Deus. Eu sou o Eterno. Não tenho relações com um homem como se tem como uma mulher. Isso é abominável. Não tenho relações com um animal, contaminando-se com ele. Veja que o Eterno é bem claro como que não deveria ser feito. Lhes aconselho ainda a ler na íntegra os capítulos 19 e 20 do livro de Levítico. Mas o que isso tem a ver com comer maçãs verdes? Entenda-se deste ditado que seria comer um fruto que não está maduro, ou seja, não é apropriado para se alimentar. Com certeza terá uma má digestão daquelas, passando assim a ter uma dor de barriga. Mas espera aí. O que os filhos têm a ver com isso? Se foram os pais quem comeram o que não era bom para se alimentar. Vejamos novamente num parâmetro bíblico. Livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Deus aqui está exortando o povo com relação à idolatria, outro pecado humano que Israel poderia acabar praticando. Então Deus exorta: não prestem culto a outros deuses, pois eu sou o único Deus de vocês. Que deuses seriam esses, querido ouvinte? Os ídolos deles são de prata, ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Salmo de número 115, versos do 4 ao 8. É uma menção à idolatria egípcia. Você se identifica? Reflita. Os pais que praticavam idolatria eram amaldiçoados. Assim seus filhos e filhas até a quarta geração ou terceira, ou seja, as bênçãos do Eterno eram retiradas da sua descendência. Então, assim os filhos pagavam pelos erros dos seus pais. Triste, não? Esse é o significado do ditado escrito no livro do profeta Ezequiel. Os pais comem maçãs verdes e os filhos ficam com dor de barriga. Mas Deus, querido ouvinte, é tão bom que deixou uma boa notícia para o povo que obedece aos seus estatutos, a sua lei.
Logo abaixo, nos versículos 3 e 4 do livro do profeta Ezequiel, está escrito: Tão certo como eu sou o Deus vivo, vocês já não repetirão esse ditado, Israel. Todas as pessoas, homem, mulher e criança, me pertencem, tanto os pais quanto os filhos. Você morre pelos seus pecados, não pelos pecados de outra pessoa. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 3 e 4. E mais diante o texto ainda nos fala: Mas a pessoa má que vira as costas para aquela vida de pecado e passa a cumprir os meus estatutos, vivendo uma vida justa e correta, viverá e viverá de verdade, não morrerá. Não guarda uma lista das coisas erradas que ela fez, por isso viverá. Acham que eu tenho prazer na morte de mulheres e homens maus? Não é o meu prazer que se arrependam, que deixem de viver de forma errada e passam a agir corretamente, vivendo de verdade. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículos do número 21 ao 23. Aleluia! Deus sempre está corrigindo quem Ele ama. Quando somos corrigidos, isso no momento não nos parece motivo de alegria, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 11. O ápice, querido ouvinte da palavra do Senhor, da nossa reflexão é: filhos, vocês não precisam viver uma vida frustrada pelos erros dos seus pais. E pais, não se preocupe com os erros dos vossos filhos. Antes, ambos se arrependam de seus maus atos para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus é tão misericordioso que mandou seu Filho unigênito, o único, para morrer pelos nossos pecados, pois o preço do pecado é a morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Mas do que adianta eu não pecar, então, já que eu não sou salvo pelas minhas obras, porque aquilo que eu faço? A diferença é que, ao nos santificarmos, nos separando das vontades colocadas pelos nossos pecados da carne, nós conseguimos viver uma vida correta perante Deus. Mesmo assim, nós não conseguimos salvar a nossa alma, pois a nossa história não termina aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue, pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça de remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Carta escrita aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23 ao 26. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículos de número 1 a 3. Esforcem-se
para viver em paz com todos e para serem santos, separados. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Para concluirmos então, viver sem entregar a vida a Jesus não dá. Viver sem querer conhecer a vontade de Deus para a nossa vida também não dá. Então eu te pergunto, o que estamos fazendo que ainda não reconhecemos que estamos errantes em nossa vida? Se Deus escreveu um livro contando a história das nossas vidas, por que não estamos lendo? Reflita. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Que a paz de Deus os abençoe.